Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: Paquetá absolvido das acusações de forçar cartão amarelo por causa de aposta. Quem vai pagar o prejuízo que o Paquetá sofreu nesses 2 anos? É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, agora a absolvição de Lucas Paquetá, o meia brasileiro do West Ham, da acusação de envolvimento com apostas, envolvimento ilegal ao forçar cartão amarelo para beneficiar apostadores. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, no primeiro comentário fixado tem o link para você baixar o app do Flash Score, que te dá toda a bagagem estatística de futebol, outros esportes também, tudo isso de graça no seu celular. Você não paga nem para baixar, nem para usar o Flash Score. Vai começar agora, vai recomeçar a Premier League e muitas estatísticas bacanas sobre a Premier League tem lá no Flash Score e você não paga nada nem para baixar, nem para usar. Tô gravando esse vídeo aqui na tarde de quinta-feira, depois de, no iniciozinho da tarde, quer dizer, no final da manhã desta quinta aqui no horário brasileiro, a FA, a Football Association, que é o equivalente à CBF lá no futebol inglês, publicar em seu site oficial a absolvição do brasileiro Lucas Paquetá das acusações formais a que ele estava submetido de forçar cartão amarelo para beneficiar apostadores. Para quem não acompanhou, o Paquetá nos últimos 2 anos está encarando essa primeiro uma investigação, depois a denúncia, e hoje, 31 de julho de 2025, a FA publicou essa imagem aqui, que é a imagem do título da reportagem, atualização sobre a situação do meia do West Ham, do jogador do West Ham, Lucas Paquetá. E depois colocou esse texto aqui, que está em inglês, e eu vou ler aqui para vocês já em português, tá? Já vou ler em português, que aí facilita tudo, e eu vou dizer o que está escrito. Vamos lá. O que está escrito nesse texto em inglês é o seguinte: uma comissão independente, uma comissão reguladora independente concluiu que as acusações de má conduta contra Lucas Paquetá do West Ham United por supostas violações da regra E5 da FA, da Football Association, não foram comprovadas. Lucas Paquetá foi acusado de 4 supostas violações da regra E5.1 da FA em relação à sua conduta durante os jogos do clube na Premier League contra o Leicester City em 12 de novembro de 22, contra o Aston Villa em 12 de março de 23, Leeds United em 21 de maio de 2003 e Bournemouth em 12 de agosto de 23. Foi alegado que Lucas Paquetá procurou diretamente influenciar o progresso, a conduta ou qualquer aspecto ou ocorrência desses jogos, buscando intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito indevido de afetar o mercado de apostas, a fim de permitir que uma ou mais pessoas lucrassem com apostas. Lucas Paquetá negou as acusações contra ele e a comissão reguladora concluiu que as acusações não foram comprovadas após a audiência. Por outro lado, a comissão reguladora considerou as acusações de má conduta contra o jogador por supostas violações da regra F3 da FA como comprovadas. Ou seja, entendeu que as outras acusações da FA, ela considerou o Paquetá culpado. Que acusações são essas? Lucas Paquetá foi acusado de 2 violações da regra F3 da FA em relação a falhas alegadas em cumprir suas obrigações de responder a perguntas e fornecer informações para a investigação da FA. Lucas Paquetá negou as acusações, mas a comissão reguladora concluiu que elas foram comprovadas após a audiência. A comissão reguladora decidirá uma sanção apropriada para essas violações assim que possível. A FA aguarda as razões escritas da comissão reguladora em relação às decisões sobre as acusações e não comentará mais até lá. O que está escrito aqui? Está escrito que o Paquetá
da acusação principal, que era forçar 4 cartões amarelos para beneficiar com isso apostas de outras pessoas, essas 4 acusações, o Paquetá foi considerado inocente. Ele foi absolvido dessas acusações. Por quê? Porque, segundo essa comissão reguladora independente, esse caso ele foi julgado não pelo sistema judiciário do Reino Unido, ele foi julgado por um comitê de arbitragem, um comitê independente, uma comissão reguladora, ou seja, pessoas com saber jurídico para julgar o caso após analisar depoimentos, analisar fatos apontados, analisar provas produzidas, analisar documentos. Tudo isso, essa comissão fez o julgamento, fez a análise baseado no saber jurídico dessas pessoas, e depois de analisar, ela entendeu que não há prova para a acusação de que o Paquetá forçou os 4 cartões para beneficiar apostadores. Então, o que fez a comissão reguladora? Julgou que dessas 4 acusações, forçar o cartão, que são as acusações mais graves, o Paquetá foi absolvido, ou seja, ele foi considerado inocente porque, no entendimento da comissão, não se provou que ele fez isso. No entanto, o Paquetá foi punido, foi considerado culpado de outras 2 acusações da FA, da Football Association, e são elas, basicamente, dificultar a investigação. O Paquetá também foi indiciado, também foi acusado formalmente de atrapalhar as investigações. De que forma? Segundo a Football Association, se recusando a responder o que foi perguntado e também de fornecer informações e documentos que ajudassem na investigação. Essas acusações, o Paquetá foi considerado culpado. E ainda, pelo que está aqui, a comissão reguladora decidirá uma sanção apropriada para essas 2 violações, a de dificultar a investigação assim que possível. Mas é lógico que essas 2 acusações que ele foi considerado culpado são infrações bem menos graves do que seriam ele ser considerado culpado de forçar cartão para ajudar, para beneficiar apostador. Então essas 2, não sei o que vai ser, mas de repente pode ser uma multa, pode ser uma suspensão de 1, 2 jogos. Então essa acusação que o Paquetá foi considerado culpado, essas 2, dificultar a investigação, são menos problemáticas. E aí a FA disse aqui na última linha que está aguardando receber a decisão por escrito para entender o que foi julgado e como essa comissão reguladora chegou ao veredito de inocente para o Paquetá, e até ela receber por escrito o que motivou a absolvição, ela não vai comentar mais nada. Isso foi o que falou a FA. Logo depois, o Paquetá também se pronunciou, e ele se pronunciou com essa imagem aqui que eu vou ler também. Os inimigos virão contra nós por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Isso é uma citação, ele colocou entre aspas porque não é o texto dele, isso é uma citação. E aí sim ele escreve a parte dele ali. Desde o primeiro dia, ele que eu digo Paquetá, né? Desde o primeiro dia desta investigação, mantive minha inocência contra essas acusações gravíssimas. Não posso dizer mais nada agora, mas também não consigo expressar o quanto sou grato a Deus e o quanto estou ansioso para voltar a jogar futebol com um sorriso no rosto. Anote essa frase, tá? Voltar a jogar futebol com um sorriso no rosto. Ou ansioso para voltar a jogar futebol com um sorriso no rosto. A minha esposa, e daí ele diz, né, que também não pode expressar o quanto sou grato. A minha esposa, ou seja, ele é grato à esposa dele, que não soltou a mão, ao West Ham, aos torcedores que sempre me apoiaram, ao Fernando Malta e à minha equipe jurídica da Level, e aí ele cita outras pessoas da equipe jurídica, o Alistair Campbell, o Jonathan Hyman, o Dan Loven, e também agradece ao Nico de Marco KC e a Kendra Potts. Obrigado por tudo. Toda a glória e toda a honra seja dada a Deus, uma obra completa. Completou aqui o Paquetá. Então, assim, a acusação principal, o Paquetá está absolvido.
E aí, o pessoal da TNT Esportes preparou essa cronologia que eu tô deixando aqui de como foi o caso para a gente poder entender. Linha do tempo. Caso Lucas Paquetá, 8 de agosto de 23. Manchester City faz uma proposta de 70 milhões de libras por Lucas Paquetá em alta no West Ham. 10 dias depois, 18 de agosto, Paquetá é investigado por suposto envolvimento em apostas esportivas na Inglaterra. City desiste da negociação com o brasileiro. Meia é cortado da lista de convocados de Fernando Diniz na seleção brasileira. 23 de maio de 24. Paquetá é denunciado pela Federação Inglesa de Futebol, FA, por má conduta relacionada às apostas esportivas em 4 rodadas da Premier League, aí naqueles jogos que a gente já falou. Jogador se manifesta, se mostra surpreso e nega as acusações. Aí continuando. Isso daí foi, ele foi denunciado em maio de 24. Então, as investigações começam em agosto de 23. Ele é denunciado em maio de 24, quase um ano depois, tá? 8 meses depois. E ele é julgado, começa a ser julgado, dia 17 de março de 25. No dia 4 de junho, o julgamento termina na Inglaterra. E o veredito só sai hoje, 31 de julho de 2025. Então, se você pega as duas coisas, 8 de agosto, na verdade, não é o começo, porque dia 8 de agosto é só a proposta do City. Dia 18 de agosto é quando começa toda essa angústia para o Paquetá, e ela vai terminar dia 31 de julho de 25. Ou seja, são quase 2 anos nesse imbróglio, quase 2 anos entre o anúncio de que ele estava sendo investigado, e ele estava sendo investigado antes, mas o anúncio foi feito nesse dia 18 de agosto de 23, e o resultado, a gente sabe qual é o resultado, dia 31 de julho, são 2 anos. É muito tempo para você deixar um jogador sob essa angústia, sob essa indefinição. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. Eu queria falar a frase que ele disse, ansioso por voltar a jogar sorrindo, porque é evidente que todo esse imbróglio, toda essa questão impactou no Paquetá. Se você reparar que logo depois da situação, ele ainda continuou jogando no West Ham, e não jogando mal, mas com o passar do tempo, com muita gente falando coisa, saindo notícia na Inglaterra, saindo notícia, o Paquetá, lógico, que foi sentindo e foi caindo de produção. Foi caindo de produção no West Ham, foi caindo de produção na seleção brasileira, quando voltou a ser convocado. E no fim, nós tivemos na reta final da temporada que acabou agora, nós tivemos uma imagem do Paquetá levando um cartão amarelo e desabando ali em choro, se emocionando dentro do campo, porque eu não consigo nem imaginar como estaria a cabeça dele diante do risco, diante da possibilidade dele sofrer um banimento. E é isso. Assim, você sai da possibilidade de ser banido para ser absolvido. E aí, quando eu digo banimento, e eu falei sobre isso e tratei sobre isso em 1 ou 2 vídeos aqui no canal, sempre colocando a situação do Paquetá como que ele ainda precisaria ser julgado, que ele ainda iria ser julgado e poderia ser absolvido, como poderia também ser culpado, mas as pessoas que estavam próximas do caso, em determinado momento eu ouvi de uma pessoa próxima ao caso dizer assim, a estratégia num primeiro momento é evitar o banimento de pessoas que estavam trabalhando próximo do caso. Então, durante determinado momento, as próprias pessoas que estavam trabalhando com o caso tinham o pensamento de evitar o banimento. Isso era o primeiro pensamento. Depois, evitar uma punição gigantesca. A gente teve casos de jogadores punidos por um processo tipo esse que o Paquetá passou, jogadores de 5ª divisão, de 7ª divisão, jogadores que pegaram 5, 10 anos de punição. Você pegar 5 anos de suspensão, é acabar com a carreira, né?
Não é um banimento oficial, mas é praticamente acabar com a carreira. Dependendo da idade que você tem, acabar com a carreira. 10 anos é a mesma coisa. Além do risco do banimento. Então, é evidente que, nesse período, o Paquetá sofreu muito e ele foi impactado por todo esse imbróglio, por toda essa novela que eu repito, de praticamente 2 anos de duração. 2 anos de duração. É muito tempo, gente, para você julgar um caso como esse. Assim, 2 anos é um tempo gigantesco. Você passou aí por praticamente, se você considerar o tempo dos jogos sob investigação, é pelo tempo de 3 temporadas. É muito tempo. É muito tempo. Então, assim, agora o pensamento do Paquetá nesse primeiro momento é voltar a jogar sorrindo. Porque agora o Paquetá vai jogar com menos 300 quilos nas costas. Porque ele foi considerado inocente das acusações de forçar cartão amarelo. E aí, a gente é obrigado a falar sobre um caso que é: quem vai pagar essa conta do Paquetá? Quem vai ressarcir, ainda que em dinheiro? Porque em futebol, em vida, ninguém vai poder ressarcir o Paquetá, né? E o que eu quero dizer em futebol? O Paquetá estava praticamente vendido, negociado com o Manchester City. Ele ia jogar no Manchester City, campeão europeu, ia treinar sob os cuidados do Guardiola. E isso foi negado a ele por uma coisa que ele é inocente. Agora está decidido. O Paquetá ficou 1 ano afastado da seleção brasileira. Tudo bem que foi por decisão da CBF, sempre pontuando, né? Pelo menos isso, lá no Reino Unido, a Football Association levou a expressão "ele é inocente até que seja considerado culpado" muito bem ao pé da letra. O Paquetá, para a FA, não deixou de fazer nada que ele poderia fazer. Inclusive, se o City quisesse, ele poderia inclusive ser negociado. É que o City desistiu. E eu até entendo o City desistir, né? O City ia pagar 70 milhões de libras por um jogador que daqui a algum tempo poderia pegar um gancho de anos ou ser banido. Então eu entendo o City desistir. Mas do ponto de vista da FA, pelo menos isso, ela tratou o Paquetá como inocente até que o resultado do julgamento saísse. Então o Paquetá não deixou de jogar 1 minuto no West Ham por conta de ser punido preventivamente. Mas na seleção brasileira ele foi. Ainda que seja uma decisão da seleção brasileira, na era Diniz, na era Fernando Diniz, não convocar o Lucas Paquetá, e que eu acho que até falei sobre isso algumas vezes, logo na primeira convocação que surgiu todo o tumulto, surgiu toda a acusação, ou a investigação, no caso, para usar a palavra correta, eu achava que fazia sentido desconvocar o Paquetá. As outras, com ele jogando no West Ham, eu acho que deveria chamar. Mas a prática o Paquetá ficou 1 ano fora da seleção brasileira. Numa investigação que virou acusação e que ele foi inocentado. O Paquetá caiu muito de produção no West Ham. E também depois, quando voltou a ser chamado pelo Dorival Júnior, caiu de produção na seleção brasileira também. E no fim, o Paquetá foi inocentado. Eu quero saber, quem vai pagar essa conta? Quem vai ressarcir o Paquetá? O futebol, ninguém vai ressarcir. A vida que ele passou nesses 2 anos, o sofrimento que ele teve, a angústia que ele teve, ele e as familiares dele, ninguém vai conseguir repor. Mas em grana, quem é que vai repor em dinheiro o que o Paquetá passou? Porque, independentemente do que você acha, o Paquetá é inocente. Ponto final. Ponto final. O Paquetá foi absolvido das acusações. Então, vai ter gente ainda falando muita bobagem, vai ter gente que falou muita bobagem ao longo desses 2 anos e que talvez vai ter que estar correndo hoje para pagar vídeo, para pagar tweet, essas coisas. Tem isso, mas como vão ressarcir o Paquetá? Eu imagino, não tenho informação, mas eu imagino que esse corpo jurídico que trabalhou tanto para absolver o Paquetá, eu acho que ele vai ter mais trabalho agora. Porque acho que vai ficar muito claro aí que o Paquetá vai
claro que vai não, eu não tenho a informação, mas eu tenho, eu tô aqui levantando uma hipótese. Acho que o Paquetá e os advogados dele têm muita condição de processar muita gente aí nesse tumulto, envolvendo aí. E acho que pode recuperar uma boa grana disso. Porque o que o Paquetá perdeu no futebol, o que o Paquetá perdeu na vida, e os familiares dele também. Imagina a mulher do Paquetá vendo esse sofrimento durante 2 anos, para no fim ele ser considerado inocente, e no fim ele ser absolvido, ou seja, 2 anos que não vão voltar. Imagino que os advogados do Paquetá tenham muita coisa para trabalhar agora e para recuperar uma boa grana aí. E para fechar, sobre futuro do Paquetá, eu não sei o que vai acontecer, tá? Não sei o que vai acontecer. Agora o Paquetá não deve nada a ninguém nessa matéria. Tem a questão da punição aí por ter dificultado as investigações, mas que vão ser, eu imagino que vai ser uma punição bem tranquila, principalmente se comparada a anos de suspensão e ou banimento. Mas, se você olhar, tem algo que precisa ser falado. Até para as próximas vezes. Não dá para um julgamento desse durar 2 anos. Não dá. E segundo, esse julgamento, ele precisa ser falado, ele precisa ser tocado de uma maneira completamente sigilosa. Porque você expõe completamente um jogador, um esportista, e que no fim ele pode ser considerado o quê? Inocente, como foi o caso do Paquetá. E aí se você voltar lá, de onde que surgiu todo esse falatório? Olha o que aconteceu. O City queria comprar o Paquetá. O City ia pagar 70 milhões de libras no Paquetá ou mais, porque o West Ham tá fazendo jogo duro. E aí a FA, ao saber do negócio, ela informou ao City que o Paquetá estava sobre uma investigação da entidade. A FA errou? Eu acho que não. Eu, se fosse do City, eu também iria querer saber que um jogador que eu tô comprando, ele tá sendo investigado. Então não acho que a FA errou. Eu acho que a FA fez o certo. Ela falou, City, você tá querendo contratar um jogador, mas esse jogador tá sob investigação minha, por um caso seríssimo, que é acusado de forçar cartão para beneficiar aposta, para beneficiar alguém aposta esportiva. E aí a FA informou o City. E nesse processo da FA pegar essa investigação, esse começo de investigação, nem denúncia era, tá? Quando a FA informa o City que o Paquetá tinha essa questão a ser analisada, ainda era no âmbito de investigação. Só depois, deixa eu pegar aqui, só em maio de 24, o Paquetá foi oficialmente denunciado. Então o que a FA fez? Informou o City, olha, tem essa investigação em andamento. O City tirou o time dele de campo e aí começou. Mas o City ia contratar o Paquetá, por que desistiu? E aí começaram a ver, e aí vazou aqui, vazou ali, e acabou que virou uma coisa pública. Tá muito claro. Tem 2 lições aí desse caso. A primeira, é impossível um caso desse demorar 2 anos do momento que ele vira público até o veredito. 2 anos. Isso não dá. Isso não tem como. Isso é uma tortura para quem está sendo investigado, né? E a outra, é preciso ter algum cuidado com essa questão dessa informação vazar. Porque a informação, quando vazou para o Paquetá, sobre o Paquetá, foi o que gerou toda essa questão e o Paquetá, a imagem do Paquetá foi muito prejudicada. E aí eu volto a dizer, quem vai pagar pela imagem do Paquetá arranhada, agora ele está absolvido. Então a imagem dele, alguém tem que pagar por uma imagem que foi prejudicada. E quem vai pagar pelo que ele perdeu no futebol e quem vai pagar pelo que ele perdeu na vida? Fica a pergunta. Será a FA? A FA vai sofrer um processo milionário do Paquetá? É um bom ponto. É um bom debate. Sobre o futuro do Paquetá, não sei.
Torcida do Flamengo muito esperançosa. Eu acho que agora, diante da absolvição do Paquetá, eu acho que o West Ham não vai querer vender ele baratinho. Já tem até uma matéria dizendo que o West Ham quer de novo pensar em vender o Paquetá na casa de 60 milhões de libras. Não sei também se vai conseguir vender por esse valor. Mas também pensar num preço camarada, dada a situação para vir para o Brasil e talvez para vir para o Flamengo, eu acho que também não vai acontecer mais. Então não sei como é que vai acontecer. Sobre o futuro do Paquetá é outra coisa. Esse vídeo aqui era para falar da absolvição em si, e é isso que a gente tem. O Paquetá, sobre as acusações com que ele conviveu durante 2 anos, ele não deve mais nada a ninguém, ele foi absolvido, o nome dele está absolvido, e agora vamos ver se ele consegue tocar de novo a carreira dele, voltando a jogar futebol com um sorriso no rosto. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários, no mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça para você, você não paga nada, nem para baixar, nem para usar. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau!